A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus, que Deus continue vos abençoando mais e mais, no poderoso nome do Senhor Jesus. Deixa uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, que está escrita em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Palavra abençoada para as nossas vidas. Conta a história de uma família que, de alguma forma, retrata bastante, os nossos dias atuais, o que se passa na vida de muitas famílias, no decorrer de toda a existência da raça humana, sempre foi de muito sofrimento. E aqui havia umas razões para que todo esse sofrimento estivesse acontecendo, Primeiro, havia algumas citações na Bíblia, em que Deus disse que não haveria em Israel esterilidade, Todo ser humano, como ser animal, iria se multiplicar grandemente. Não haveria impedimento. E quando uma mulher naquela época ela não gerava filhos, ela era vista perante as pessoas como uma mulher amaldiçoada, porquanto as pessoas entendiam que a mulher era tão amaldiçoada que nem mesmo ter filho não tinha, porquanto não havia alcançado esses benefícios da parte de Deus. É daí que parte também aquela saudação que se fazia às mulheres, chamando-as de bem-aventuradas a partir do momento que elas concebiam. Era muito comum esta saudação naquela época, E as mulheres, elas tinham esse desejo, essa vontade de receberem essa saudação, de ser considerada uma mulher bem-aventurada entre as demais. Porém, com Ana a situação era diferente. A Bíblia aqui fala claramente, que Deus havia encerrado a sua madre, não havia permitido que ela tivesse filho até então. E para a situação ficar mais difícil, havia naquela época uma cultura entre aquele povo que se permitia o esposo se utilizar de outras mulheres para gerar filhos. Então, duas situações difíceis na vida de Ana. A primeira, por não gerar filhos, por ser uma mulher estéril. A segunda, por ter que dividir o seu esposo com outra mulher que a irritava, perseguia, a fazia sofrer mais ainda, de tal forma que a Bíblia conta aqui que esta outra mulher, ela a irritava, que chegou à medida que Ana nem comia mais e só chorava.
E aqui, como diz a passagem, que Eucana amava a Ana, né, sua esposa, e estava fazendo tudo quanto ele podia para tentar resolver a situação. De tal maneira que ele apresentava ao Senhor uma parte excelente, provavelmente do sacrifício, das ofertas, ao Senhor de ano a ano, em favor de Ana, para tentar ver se resolvia o seu problema. Chegou uma medida que o próprio Eucana chegou a questionar Ana e perguntar para ela se ele não era melhor do que 10 filhos. Imagine só, né? Quantos de nós às vezes passamos por situações assim, né? De alguns questionamentos, como Eucana fez muitos questionamentos a Ana. Ô Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Ô Ana, será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Então isso são coisas que até hoje as pessoas costumam fazerem diante de uma pessoa que às vezes está passando por um problema, uma situação difícil, né? E que as pessoas tentam, né, oferecer outras coisas para ver se aquela pessoa desiste daquele sonho, né? Esse era o caso de Eucana. Eucana estava se apresentando como alguém que já era mais do que suficiente, né, para que aquela situação fosse resolvida, porque ele mesmo disse, será que eu não valo mais do que 10 filhos para você? Imagine se as pessoas estão preocupadas com valores, com quantidades, para tentar impedir que você tenha exatamente aquilo que você quer, né? Acontece demais essas coisas, né? Mas, por outro lado, sabemos que o próprio Pai, o próprio Deus, ele se utiliza desses meios e ele faz muitas vezes que essas coisas aconteçam porque ele deseja ser conhecido melhor por estas pessoas a quem ele age assim, né? Certamente Deus quer, de alguma forma, se revelar para esta pessoa e dar a esta pessoa exatamente aquilo que ele deseja dar, né? Que é dar o melhor. E o problema muitas vezes também é que as pessoas, elas esperam muito das outras, né? Aqui o caso de Ana, ela esperava muito do seu esposo resolver o seu problema, cada ano apresentando seu sacrifício, a sua oferta, e nada de ser resolvido o seu problema. Verdade é que Deus, ele deseja muitas vezes que cada pessoa apareça perante ele, buscando exatamente ter os seus sonhos realizados. E com Ana foi exatamente assim, né? Quando a Bíblia diz que ela se levantou e ela, de fato, agora assumiu a responsabilidade, o compromisso dela mesma buscar ter o seu sonho realizado. Naquele dia mesmo, ela se levantou, uma outra Ana, uma Ana convencida, totalmente convicta de que o Senhor havia escutado a sua oração e que havia chegado o final do seu sofrimento, porquanto ela pôde sentir no seu espírito que Deus havia concedido a ela aquilo que realmente ela pediu ao Senhor, que era um filho varão, um filho homem, depois de haver orado, depois de haver feito o voto. Mas a situação muitas vezes é tão difícil que a pessoa acaba sendo perseguida praticamente por todas as pessoas, né? Que até o sacerdote aqui, ele também chegou a dizer algo com Ana,
que com certeza, se ela não tivesse alcançado ali uma ajuda da parte do pai, provavelmente teria sido o fim da vida de Ana, né? Quando o sacerdote ali disse para ela que ela estava embriagada, né? Ô mulher, até quando tu vai continuar nessa situação? Pelo que Eli a teve por embriagada. Você imagina se aquela mulher não tivesse recebido ali já um revestimento, uma força da parte do céu mesmo, se ela teria resistido naquele momento, ouvido a pessoa que certamente seria a última pessoa a dizer alguma coisa para entristecer mais ainda, que era o sacerdote. E ela humildemente ali respondeu para o sacerdote que não estava embriagada. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Imagina só, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham, como de fato muitas vezes vivemos experiências difíceis quando sofremos dentro de casa, fora de casa, na família, fora da família. E quando isso está acontecendo, é muito bom que a gente pare um pouco e faça como fez Ana, buscar no céu uma resposta. Buscar da parte de Deus o que de fato Deus deseja. Qual é o desejo de Deus para com a nossa vida? Através da oração, através da consagração, através de um voto, assim como Ana fez, se utilizando dos meios que temos exatamente para que possamos alcançar as promessas de Deus, que são muitas para as nossas vidas e que precisamos vivê-las no tempo de Deus e também no nosso tempo. Por quê? Claro que nós consideramos o tempo de Deus, mas é claro que Deus também considera o nosso tempo. Então Deus tem promessas, Deus tem bênção para as nossas vidas, levando em conta o nosso tempo. É por isso que devemos buscar ter os nossos sonhos realizados. Aquilo que o Senhor tem para mim hoje, talvez não sirva para daqui a 10 anos. Então o Senhor entende que aquilo que Ele tem para mim hoje, é hoje. E o Senhor não vai fazer questão de me permitir ter, né, desde que eu esteja preparado para isto. É assim. Então a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, receba esta palavra na sua vida. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente. Compartilhe aí com os amigos. Espalhe essa mensagem para mais pessoas, que certamente o Espírito Santo vai estar falando no coração de cada uma delas. E ambas vão serem abençoadas tanto quanto Ana foi. Essa é a vontade do Pai, na pessoa de Jesus Cristo. E amém.